Salve, salve, galera! Estamos no ar, estamos juntos aqui nessa terça-feira amarga, né? Com aquele gostinho de frustração, de baixo astral para o torcedor do Fluminense, depois de mais uma derrota nessa temporada, dessa vez para o São Paulo, com uma atuação mais uma vez inconsistente, cheia de problemas, principalmente os problemas defensivos na saída de bola, problemática, suicida do Fluminense, que gerou a derrota, que entregou 2 gols para o São Paulo. E aí, claro, quando acontece isso, e tem sido mais comum agora, dia seguinte, como hoje, é aquele dia em que começa aquela discussão nas redes sociais, nos botequins, nas conversas entre os tricolores. Está na hora de sair o Diniz? Dá para ele continuar? Tem jeito ainda? Eu acho que há vários caminhos. Há várias respostas possíveis aí, e opiniões, e visões diferentes. Só não dá para se omitir e nem tomar decisão sobre isso aí em cima de uma justificativa que absolutamente não se sustenta. O Paulinho procurou, colocou e entrou! Seja bem-vindo aqui ao canal Ilan FC. Se você ainda não me conhece, muito prazer, muito obrigado pela sua companhia. Sou José Ilan, estamos com esse canal aqui criado há menos de 3 meses. Junte-se a nós, a inscrição é de graça, clica aí embaixo, é 0800, assim como o seu like, tanto a inscrição quanto o like. Você me ajuda bastante aqui no meu trabalho, tá bom, gente? Pois é, gente, dia seguinte, 2-1 para o São Paulo, Fluminense dentro da zona do rebaixamento, 17º colocado no Brasileiro, e vai ficar por pelo menos 2 semanas aí, porque só volta a jogar no Brasileiro daqui 2 semanas, no outro fim de semana, porque o jogo que seria nesse próximo fim de semana contra o Juventude, por razões óbvias da tragédia do Rio Grande do Sul, esse jogo está adiado, né? Então o Fluminense só volta a jogar daqui quase 2 semanas contra o Botafogo, no Newton Santos, no outro fim de semana. E um jogo dificílimo como esse, que inclusive pode manter o Fluminense dentro da zona do rebaixamento se ele não conseguir um bom resultado, né, contra o Botafogo. O time já voltou de São Paulo e eu tenho notícia para você agora aqui de primeira. O Fluminense volta a treinar só nesta quarta-feira, ou seja, hoje foi dia da viagem de volta, mas folga durante a tarde, à noite, os jogadores vão dar uma descansada. Manuel saiu lesionado no fim do primeiro tempo, naquele lance que gerou a expulsão do Fernando Diniz. Quero fazer um parêntese aqui. Acho que o Diniz está correto na reclamação dele em relação à expulsão, em relação ao critério usado pelo Daronco. Na hora, achei que ele poderia ter xingado o próprio árbitro. Disse ontem aqui na live. Podia ter desrespeitado a autoridade do árbitro. Mas, segundo o Daronco relatou na súmula, não. Diniz xingou, usou um palavrão contra o Luciano. Sinceramente, aí é um pouco rigor em excesso, né? Acho que o Diniz poderia ter equilíbrio maior, poderia ser mais sereno como treinador, mas expulsar o Diniz porque ele usou um palavrão contra o Luciano, não foi nem contra a autoridade do árbitro, eu acho que aí é demais, é demais. Daronco exagerou, errou, né? E o Diniz tem toda a razão de reclamar. Acho que o amarelo estava muito bem aplicado ali, seria suficiente. Quis aparecer o Daronco, errou redondamente. Fecha parêntese. Tenho notícia para vocês sobre Manuel, que saiu lesionado naquele lance, né? E é problema para o jogo de depois da manhã. Ele tem uma lesão no músculo anterior da coxa direita, vai fazer um exame nesta quarta-feira e provavelmente está fora do jogo contra o Cerro Porteño. Então o Diniz vai ter que se virar ali, porque ele provavelmente não terá o Manuel, já não terá com certeza o Felipe Melo, porque Felipe Melo está suspenso desse jogo contra o Cerro Porteño. Qual vai ser a zaga do Fluminense? Provavelmente, né, se não acontecer algo muito diferente aí, se não inventar uma nova formação, por exemplo, recuando o Martinelli mais uma vez como zagueiro, já fez isso antes, mas se não fizer isso, a zaga deve ser Felipe Andrade e Antônio Carlos. É o que o Diniz tem à disposição para esse jogo de quinta-feira, a princípio, porque o Manuel vai fazer esse exame amanhã, mas é muito difícil que ele se recupere, que ele tenha condições de jogo para enfrentar o Cerro Porteño na quinta-feira. Treino só amanhã, nessa quarta-feira, onde o Diniz vai começar a montar esse quebra-cabeça, resolver os seus problemas para a partida da Libertadores, que pode selar a classificação do Fluminense para as oitavas de final. Pois é, gente, mas a discussão, né, desde que terminou o jogo ontem, e aí começa aquela discussão, aqueles hashtags aí por tudo que é lugar, fora Diniz, fica Diniz, não é para isso tudo, dá para ficar mais, paciência. Essa discussão, claro, começou de novo, por todo canto aí.
né? Recebo perguntas sobre isso nas lives, nos conteúdos. E o que eu acho? Eu acho que há vários caminhos. Eu acho que a diretoria do Fluminense pode tomar uma decisão muito bem pensada, muito bem sustentada por fatos e pelas suas convicções. Na minha opinião, e mais uma vez eu digo, não cabe a mim pedir saída de treinador, nunca fiz isso, fora fulano, fora Beltrano, não é esse meu papel. Meu papel é fazer uma crítica mais objetiva possível sobre o que está sendo desempenhado, sobre o trabalho do Fernando Diniz, dos jogadores, de uma forma geral, dos times de futebol, especificamente aqui no nosso canal, envolvendo principalmente, claro, o Fluminense. Acho que o trabalho dele mostra sinais de esgotamento intensos, já há algum tempo, de uma evolução muito pequena, às vezes misturada com retrocesso em vários jogos. Então, o trabalho do Diniz em 2024 está estagnado. Mais do que isso, vejo regredir em algumas situações e vejo ele insistir com problemas que poderiam ser solucionados se ele mudasse a forma de pensar. Claro que eu estou falando dessa saída de bola absolutamente problemática, suicida, burra, infrutífera, ineficiente e danosa ao Fluminense. Tem jeito? Talvez tenha. Mas hoje eu enxergo essa solução muito distante, muito difícil e diria muito improvável. A diretoria do Fluminense pode pensar diferente? Pode e pensa. Sei que o Mário Bittencourt, o presidente do clube, não pensa nesse momento, ou pelo menos de uma forma realista, não considera a hipótese de demitir o técnico. Eu até acho que nesse momento também não tem que demitir ninguém. O Fluminense está 2 dias de jogar uma partida importante da Libertadores, tem que terminar essa fase de grupos da Libertadores e talvez depois disso poderia se fazer uma boa avaliação do trabalho, já que vai ter uma parada aí relativamente longa para a Copa América, para a fase seguinte, para as oitavas da Libertadores. Enfim, tem o brasileiro que talvez esteja parado, não sabemos, só vai ter assembleia no dia 27 de maio. Tem Copa do Brasil, não sabemos se o Fluminense vai se classificar quando chegar depois das quartas de final. Então, tem algumas situações a serem examinadas. Minha opinião, nesse momento, eu não vejo como demitir treinador agora, né? Falando hoje, amanhã, isso não faz sentido. O Fluminense joga quinta-feira. Enfim, mas a diretoria tem os seus critérios, tem a sua forma de pensar, a sua estratégia e o seu planejamento. A questão aí é a seguinte, eu vejo muita gente falando, ô Ilan, mas vai botar quem se demitir o Fernando Diniz? Não tem que demitir porque não tem quem colocar, não tem treinador no mercado. Pois é, aí é que está o problema. Esse não pode ser o motivo pela não demissão de Fernando Diniz. Desculpa, você pode apresentar vários outros argumentos, acho que a diretoria tem vários raciocínios e pensamentos sobre isso, e respeito quem também, como torcedor, entende que o Fluminense tem que esperar mais, tem que dar mais tempo, tem que ser grato pela conquista da Libertadores, da Recopa. Tudo isso aí pode ser motivo. Esse das conquistas aí é meio furado, né? Você não demitir um treinador porque ele conquistou ano passado determinada coisa, conquistou esse ano a Recopa. Tudo isso aí, na minha opinião, não sustenta cargo de ninguém ou não deveria ser motivo para respaldar continuidade de trabalho. Mas respeito quem pensa assim. Só não acho válido o argumento de que não tem ninguém no mercado. Se for assim, primeira coisa, ninguém vai demitir mais treinador no Brasil. Porque se não tem ninguém no mercado, e os outros clubes estão no mercado, né, no mesmo mercado do Fluminense, ninguém vai mais demitir. Bom, não tem ninguém no mercado, vai contratar quem? É melhor ficar com quem está dando errado. É melhor ficar com quem está tendo um trabalho desastroso, fracassado, dentro da zona do rebaixamento. Mesmo campeão da América, na zona do rebaixamento, com o segundo pior início de campeonato brasileiro desde 2006 do Fluminense. Só foi pior em 2008. Pois é. Então, gente, não tem ninguém no mercado? Primeiro, que isso não é motivo. Segundo, que não é verdade. Ilan, por que não é verdade? Quem é que tem aí no mercado para contratar? Você sabe quantos treinadores estrangeiros estão no Brasil nesse momento? Não? Olha aqui, ó. Olha aqui a matéria do GE. Competir no Cuiabá, essa matéria do início desse mês, início de maio. O Brasileirão chega a 9 técnicos estrangeiros. Veja a lista. Tá? Os treinadores estrangeiros que estão no Brasil hoje são todos de Portugal ou Argentina. 5 de Portugal, 4 do vizinho argentino aqui, né? Olha aí, você está vendo Abel Ferreira e Vojvoda, que são talvez os principais treinadores estrangeiros hoje no Brasil, ou pelo menos os mais longevos, né? Vojvoda no Fortaleza, Abel no Palmeiras, muito bem sucedidos, por sinal. E aqui está uma lista dos treinadores, incluindo os brasileiros. Olha quem está hoje no Brasil, né, dirigindo os times. O Atlético Paranaense tem o Cuca, que é excelente, técnico brasileiro.
O Atlético Goianiense, Jair Ventura. O Mineiro tem o Milito, Gabriel Milito. Você conhecia o Gabriel Milito? Pois é, está no Atlético Mineiro. O Bahia tem o Rogério Ceni, também em segundo lugar no campeonato, muito bem colocado. O Botafogo trouxe o Arthur Jorge de Portugal. Você conhecia o Arthur Jorge? Pois é. O Pedro Caixinha, do Bragantino, que veio de Portugal, até passou por outro clube antes no Brasil. Você conhecia? Antônio Oliveira, que está no Corinthians. Cruzeiro tem Fernando Seabra, que é brasileiro. Cuiabá tem o Petit, que é português, não está indo bem o Petit no Cuiabá. Flamengo tem o Tite, Fluminense, por enquanto, Fernando Diniz, Vojvoda no Fortaleza, Renato Portaluppi no Grêmio, Cudê no Internacional, Juventude tem o Roger Machado, Palmeiras, Abel Ferreira, São Paulo tem o Zubeldia, esse mesmo aí que engoliu o Fluminense ontem no Morumbi. Você conhecia o Zubeldia, que ano passado treinou a LDU? O Vasco tem o Rafael Paiva e o Vitória tinha o Léo Condé. Essa lista aqui já está desatualizada, isso aí é do início do mês, mas ele foi demitido hoje, não está mais no Vitória. Tudo isso, gente, para dizer o seguinte para vocês. Que cabeça é essa de quem diz que não tem treinador no mercado ou mesmo da diretoria do Fluminense? A cabeça é aquela de 15, 20 anos atrás. Os treinadores do mercado são Filipão, Vanderlei Luxemburgo, Joel Santana, Odair Hellmann. Quem mais pensa o presidente Mário Bittencourt? Barroca? Drubsky? São essas as ideias que tem o presidente? Joel Santana? São esses os treinadores que existem no universo possível do presidente do Fluminense e dos torcedores que dizem que não dá para demitir o Diniz porque não tem treinador no mercado? Vocês acham que esses treinadores que eu li o nome agora aqui, vários deles estrangeiros, de Portugal e da Argentina, todos eles eram super conhecidos, manjados, nomes, figurinhas fáceis para contratação? Não, né, gente? Você conhecia vários deles? Tenho certeza que não. E vários fazem um trabalho muito bom, como o Milito, lá no Atlético Mineiro, como o Zubeldia está fazendo aí agora no São Paulo, como Abel Ferreira no Palmeiras, como o Vojvoda no Fortaleza. Você tinha ouvido falar do Vojvoda antes dele vir para o Fortaleza? Então, galera, tem que trabalhar. Trabalhar. Não é ir no fácil. Não é esperar que caia do céu um treinador bom para o Fluminense. Para isso existe scout, para isso existe gente preparada dentro do clube, pelo menos teoricamente, né, estudando e mapeando adversários e clubes na América do Sul e na Europa. Para isso, precisa ter gente arregaçando a manga e, se for o caso, se isso em algum momento for a decisão da diretoria de demitir o Fernando Diniz, buscar um profissional que haja um estudo, um levantamento sobre o que ele está fazendo em outro clube. Pode ser um profissional desconhecido. Não precisa ser uma figurinha dessas fáceis, não. Dessas carimbadas. Mas tem que trabalhar. E não pode ter preconceito com treinador estrangeiro, viu, presidente Mário Bittencourt? Não tem que olhar o passaporte, a nacionalidade do treinador. Tem que ver a competência dele. Se ele for chinês, se ele for coreano, se ele for português, se ele for norte-americano, se ele for canadense, se ele for africano, se ele for asiático, se for francês, italiano, argentino, chileno, equatoriano, o importante é que ele seja competente. Mas o presidente, em tempos passados, já deu uma declaração que não quer treinador estrangeiro, ele quer treinador brasileiro. Por quê? Se é garantia de competência, eu não tenho nada contra o treinador brasileiro. Eu quero que seja bom. Brasileiro, como elogiei agora aqui o Cuca, que é espetacular, ou estrangeiro, como Abel Ferreira, como Vojvoda, como esses dois que citei, do Atlético e do São Paulo. Por que não? Vocês acham que conhecem todos os treinadores estrangeiros que estão aí disponíveis ou possíveis de serem contratados no mercado sul-americano? É só ir lá fazer um convite. O futebol brasileiro é muito forte hoje frente aos clubes da América do Sul, mas tem que estudar, tem que arregaçar a manga, tem que ver quem é que está fazendo bom trabalho nos clubes vizinhos ou até mesmo trazer da Europa, como fizeram outros clubes brasileiros. É o caminho, é o caminho. A acomodação e a omissão decididamente não é o caminho. Fazer a escolha certa, decidir se vale a pena continuar com o trabalho ou não, é parte do jogo, mas pelos motivos certos, não se apoiando numa argumentação, né, ou numa justificativa como essa. Não tem ninguém no mercado. Isso aí, gente, simplesmente vai levar o Fluminense para o buraco. A decisão que tiver que ser tomada, se tiver que ser tomada em algum momento, tem que ser tomada baseado no trabalho que está sendo feito, na qualidade e no desempenho do time do Fluminense. O próximo treinador, se isso for o caso em algum momento, procura-se e com competência o Fluminense vai achar. Concorda? Discorda? Bota aqui embaixo a sua opinião, mas, sobretudo, galera, fortalece. Deixa o like aqui para mim, se inscreve no canal, comenta. Um abraço, valeu.